Boa noite. Está começando agora o Cidade News com as notícias mais importantes de Araçatuba, região, do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Cidade Legal entrega novos títulos de propriedade em Araçatuba. Speed Park recebe terceira edição do troféu Ayrton Senna de kart. STF proíbe desqualificação de mulher vítima de violência sexual. Na madrugada de hoje, a Força Tática da Polícia Militar fez uma grande apreensão de drogas durante fiscalização pela Praça de Pedágio de Castilho. A equipe avistou um veículo suspeito que, ao ver a viatura, demonstrou nervosismo e fugiu em alta velocidade, sendo acompanhado e abordado em seguida. Em vistoria no veículo, encontraram 216 tijolos de maconha que pesaram 213 quilos, além de 2 aparelhos celulares e R$ 1.183 em dinheiro. O condutor do veículo, um taxista de 46 anos, declarou que receberia R$ 2.000 para levar a droga até Campinas. Ele foi preso e encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E ontem, famílias do bairro Roseli, em Araçatuba, receberam a regularização fundiária de 17 domicílios do programa Cidade Legal. Com a regularização, os moradores podem obter o título de propriedade e passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis, antes em situação irregular, além de garantir segurança jurídica. Participaram da entrega o diretor técnico representando o programa Cidade Legal, Alexandre Silveira, o prefeito Dilador Borges e diversas autoridades da cidade. Desde 2017, foram regularizadas 2.698 áreas em Araçatuba. Desde sua criação, o Cidade Legal já atendeu mais de 500 municípios e proporcionou a segurança jurídica gerada com a regularização fundiária para mais de 200.000 famílias paulistas. Está causando polêmica a divulgação da última sexta-feira do edital de classificação preliminar do concurso público promovido pela Câmara de Birigui. O maior salário oferecido, que é de R$ 17.644 para a função de advogado, tinha apenas uma vaga e teve como primeiro colocado o ocupante de cargo comissionado, que atualmente atua como chefe de gabinete dos vereadores na Câmara. Segundo a relação publicada, ele obteve nota final 103 contra 102,5 do segundo candidato e 100 do terceiro concorrente. Outro candidato aprovado no concurso é assessor parlamentar na Câmara e foi o segundo colocado entre os 999 inscritos para apenas 3 vagas de agente técnico legislativo. Na relação publicada, o primeiro colocado obteve nota final 95 e ele obteve a nota de 92,5. A mesma pontuação obteve a terceira colocada e também aprovada para a última vaga. Ela é a atual secretária adjunta de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Birigui, cargo em comissão, só que do Executivo Municipal. O atual presidente da Câmara, André Firmino, protocolou pedido de informações sobre todo o procedimento para a contratação da empresa responsável pelo concurso. Em nota, André disse que assumiu a presidência após todas as fases do concurso e que tomou ciência da documentação após o resultado e divulgação do mesmo. E nos dias 7 e 8 de junho, o Speed Park Kartódromo Internacional de Birigui será palco da edição de 2024 do troféu Ayrton Senna, como parte das celebrações oficiais dos 30 anos do legado do piloto. O ídolo nacional começou sua carreira vitoriosa no kart e até hoje inspira gerações de pilotos e entusiastas do esporte. Centenas de competidores estão confirmados em 19 categorias no Speed Park. Todas as corridas terão transmissão ao vivo pela internet. O troféu será preparatório para o Campeonato Brasileiro de Kart, que ocorre em outubro também no Speed Park. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem proibir que mulheres vítimas de crimes sexuais sejam desqualificadas em audiências judiciais e investigações policiais. Pela decisão, a vida sexual pregressa da vítima não poderá ser utilizada como argumento para desqualificação moral por policiais, advogados e juízes durante depoimentos em delegacias e audiências em decisões judiciais em todo o país.
Os ministros também confirmaram que a tese de legítima defesa da honra pelo réu acusado de crime sexual não poderá ser utilizada para justificar a violência e pedir a absolvição. A Corte finalizou o julgamento iniciado ontem da ação protocolada no final do ano passado pela Procuradoria-Geral da República para garantir que vítimas de crimes sexuais sejam tratadas de forma digna durante a tramitação dos processos. E neste momento acontece na Câmara Municipal de Araçatuba uma sessão solene para entrega da medalha 9 de julho ao senhor Ernesto Tadeu Capella Consone. Tadeu, que é secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba, recebe a medalha pelos serviços prestados ao município. O autor do projeto é o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa. E hoje, às 21h30, o América Mineiro enfrenta o Santos no Campeonato Brasileiro Série B pela 7ª rodada. Os times vão a campo no gramado do Independência. O América Mineiro chega para essa partida com 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos. Do outro lado, o Santos vem de uma série de 3 vitórias e 1 derrota. E amanhã, no estádio Ademar de Barros, em Araçatuba, a AIA enfrenta o time de Tupã às 15 horas. Nos 3 jogos disputados no estádio Ademar de Barros, o Canarinho levou 8.645 torcedores, registrando a melhor média de público entre todos os participantes. A tendência é de novos recordes nos próximos jogos, com a expectativa de casa cheia. Veja agora a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã. As temperaturas vão variar entre 18 graus na mínima e 26 graus na máxima. Sol com aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à noite. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 63% e 98% e a intensidade de ventos não passa de 10 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência e voltaremos segunda-feira às 20 horas com mais informações. Uma boa noite a todos e um ótimo fim de semana. E fiquem agora com a entrevista com o advogado Alfredo Scaff Filho, pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. O advogado Alfredo Scaff Filho, que é pré-candidato à presidência da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, na eleição que vai ser realizada neste ano, esteve na manhã de ontem proferindo uma palestra no Unisalesiano em Araçatuba e agora ele está aqui nos estúdios da TVC Gazeta. Doutor Scaff, boa noite. Quero agradecer a sua gentileza de estar aqui com a gente hoje e queremos saber o que motivou o senhor a disputar a presidência da OAB. Olha, muito obrigado, Joyce, da gente estar aqui na TVC Gazeta. É uma satisfação muito grande estar nessa região maravilhosa, essa região pujante do estado de São Paulo. Birigui, Araçatuba são cidades que nos dão exemplo de dinamismo, né? De trabalho. Realmente é o espírito paulista, né? Isso aqui é muito gostoso. Eu agradeço muito a tua oportunidade de expressar nossas ideias para a OAB esse ano. Olha, a palestra foi muito legal. O pessoal gostou muito, foi muito participativa. É a nossa segunda eleição, nós já concorremos em 2021. Obviamente, abrimos um caminho em 2021 e agora 2024 a gente vem com um grupo muito forte. Na verdade, com as mesmas propostas aprimoradas, né? Sim. Propostas de fazer com que a nossa advocacia volte a ser valorizada, digna, respeitada pela sociedade civil, pelo judiciário. E nós temos muitos desafios, né, Joyce? Porque, veja, com toda essa insegurança jurídica que em alguns momentos a gente sente e a população está sentindo muito, a OAB sempre foi protagonista da sociedade civil. E é o que está faltando. Nós vemos uma OAB hoje que está enfraquecendo a advocacia, uma OAB que se omite, uma OAB que não tem transparência, que está destoada da realidade. Porque, veja só, o que é destoada da realidade? Primeiro que ela não atende os advogados de uma forma coletiva, né? São poucos os advogados que usufruem de alguma coisa da OAB, o que a gente chama do clube dos amigos, tem que acabar com isso. A OAB foi feita para defender e proteger a advocacia e para nos dar sucesso, para nos dar resultados, para proporcionar uma proteção, uma segurança, que a gente tenha aquele pertencionismo de pertencer a uma classe que é muito forte, que não tem um centavo de dinheiro público, mas que arrecada muitas centenas de milhões de reais por mandato. Então, eu acho que nós temos tudo para fazer uma excelente gestão, uma gestão voltada para a igualdade de oportunidades, né? E uma gestão
que procure ganhar resultados legislativos. O que eu digo com isso? Veja só, todos os outros operadores do direito, tudo que eles conseguem através de lei. Nós também temos que fazer isso, né? E daí vem a minha iniciativa, que eu falei ontem na palestra e foi muito legal, o pessoal ficou muito animado. Veja só, o Conselho Federal da OAB. O seu presidente é eleito por 80 conselheiros federais, mas nós temos 1.200.000 advogados no Brasil. Então eu propus um projeto de lei em Brasília, está andando na Câmara dos Deputados, que é o 1123/22, que obviamente estabelece a eleição direta para o Conselho Federal, para o presidente do Conselho Federal. Porque veja, Joyce, você não era nascida, mas em 84 a OAB estimulou, ela foi protagonista da eleição direta para presidente da República. Imagine uma coisa, fazer isso em 84 e não ter eleição direta no próprio órgão. Quer dizer, na verdade isso é uma vergonha, a gente precisa virar essa página, a sociedade não aceita mais isso. E quando eu falo em sociedade civil também, a gente tem que dizer o seguinte, olha, você é advogada, você trabalha pelos seus honorários, né? Você é contratada para trabalhar para atingir determinado resultado, que às vezes vem, às vezes não vem, isso é normal. Olha, imagine uma coisa, como é que você vai advogar em 2024, no século XXI, e não ter acesso a uma ampla publicidade? Você sabia que advogado não pode propagar o que ele faz? Não pode captar cliente? Quer dizer, o que pode, o que eles dizem que pode, depois vem um monte de vírgula assim, salvo isso, salvo aquilo. Quer dizer, pode uma coisa e não pode 10, pode uma e não pode 10. Quer dizer, você não tem liberdade de atuação. Essa é uma das suas propostas. Essa é uma das nossas propostas. Imagina, o jovem advogado, né? As pessoas sempre falam assim, Scaf, como é que fica o jovem advogado? Eu já fui jovem advogado. Eu já senti as dores do que é começar uma profissão. Não é fácil começar a advogar. Advogar, você tem que começar, a despesa já é fixa, a sua receita é variável. Você não sabe quanto você vai ganhar, você não sabe o quanto você vai atingir de clientela, você ainda é recém-formado, então a gente precisa se preocupar em abrir o mercado de trabalho. Veja só, você passa num cartório de notas, e isso não é demérito deles, não, isso foi conquista deles. Tá lá, fazemos inventário, separação, divórcio, uso capião. Por que eles podem fazer essa propaganda e nós não podemos? Você entra no Instagram, todos os profissionais dizem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Qual a diferença? Sim, as redes sociais é uma vitrine, né? As redes sociais é uma realidade, por isso que eu digo para você, a OAB está completamente fora da realidade do nosso mundo. Nós temos que trazer, o futuro é agora. A gente tem que voltar a ter voz. A gente tem que ter a transparência do momento que nós estamos passando. Porque de todos os operadores do direito, Joyce, só nós que temos receita variável. Todos os demais têm receita fixa. O promotor ganha salário, o delegado ganha salário, o juiz ganha salário, o procurador ganha salário. Nós não temos salários, nós somos autônomos. Então a gente precisa se adequar à realidade, a gente precisa ter um líder na OAB. Eu me proponho a ser um líder da classe, com coragem, com independência, com audácia, para a gente conquistar e mais. Não deixar, entre aspas, a peteca cair. A gente não pode admitir desrespeito, humilhação, a gente não pode admitir desrespeito à Constituição Federal. Nós temos que proteger a sociedade como um todo. O advogado, ele é instrumento da cidadania. O artigo 133 da Constituição diz assim, olha, o advogado é indispensável à administração da justiça. Quer dizer, em todos os momentos que você fala em justiça, o advogado tem que estar presente. E é inviolável pelos seus atos e manifestações. Porque quando eu defendo você, ninguém pode entrar na nossa seara. Aquela relação entre cliente e advogado é sagrada. A gente não pode ser violável naquela relação de confiança. Então, são coisas que a gente vem sentindo já há um bom tempo. A gente sabia que em 2021, até o momento, isso não ia ser consertado. Por que não ia? Porque as pessoas que estão lá não têm essa missão, não têm esse propósito. Nós queremos fazer uma gestão para deixar um legado. A gente não quer fazer gestão para ganhar reeleição. A gente quer fazer uma gestão para deixar uma marca, para deixar um legado e para satisfazer as pessoas, que elas tenham sucesso na advocacia e a alegria de exercer a profissão com liberdade. Doutor Scaf, o senhor tem sido um crítico à falta de transparência da atual presidência da OAB. Qual a sua proposta para corrigir isso? Olha, é muito simples. Imagina, hoje você tem setores tecnológicos, que você tem softwares, você tem
maneiras de fazer com que a transparência seja cada vez maior. O que eu digo de transparência? Transparência não só na questão suprapartidária. O que é uma transparência suprapartidária? O presidente da OAB não pode ter lado político, ele tem que ter um lado só. Ele tem que ter o lado da advocacia. Ele tem que ser focado nisso, ele tem que ser corporativista, ele tem que ser assistencialista, nós temos que assistir as pessoas. Esse é o primeiro ponto, que é uma transparência que não tem ideologia. A ideologia da OAB é o melhoramento da advocacia, é o aprimoramento da advocacia, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, Joyce, imagine uma entidade que arrecada perto de R$1 bilhão por mandato. Tudo bem, a gente não presta contas para ninguém de fora, está correto, porque o dinheiro não é público, até aí ok, mas você ter 500 mil inscritos que não sabem o que está sendo feito com o dinheiro, aí já não dá. Isso é inadmissível. Então, o fato é o seguinte, se a gente eventualmente for vitorioso, se a classe nos der essa confiança, obviamente que nós vamos estabelecer uma maneira de que a pessoa entre no site do OAB, ele clique em determinado link e ele saiba cada centavo que foi usado e por que foi usado. Pronto, é isso. A gente precisa, é essa transparência. Ah, você viajou, gastou isso? Sim. Você foi no bar da esquina, fez isso? Sim. Você alugou o carro, fez isso? Ok. O presidente, ele tem que deixar isso às claras, porque a anuidade, ela é coercitiva, ela é obrigatória, e obviamente que é a anuidade que faz com que a OAB ande para frente. É o que a gente precisa, mostrar resultado. Não importa se você gasta X ou Y, você tem que gastar e ter resultado, você tem que trazer alguma coisa para a classe. O que a gente tem visto nos últimos 12 anos? Gastam, por exemplo, convenções. Convenção no hotel resort. Para quê? Eu explico para mim. Isso vai trazer o que para a classe? Se o advogado aqui de todo o interior de São Paulo, da capital, da grande São Paulo, está tendo que fazer bico, está tendo que fazer Uber, está tendo que largar a profissão, está ganhando mal, está sendo humilhado no judiciário, está sendo desvalorizado na sociedade civil, não pode. São coisas incompatíveis. É um desrespeito com a classe, uma OAB tão rica e o advogado pobre. Não pode. Tem que ser o contrário. A gente pode querer uma OAB normal, mas o advogado, como dizia meu pai, o único risco que você corre é de ficar rico. Porque o advogado pode pegar uma causa, se tornar uma pessoa muito bem sucedida, porque pegou uma causa cujo valor é muito grande. Isso é normal, isso faz parte da nossa profissão. Então veja que a gente está sentindo falta disso, desse pertencionismo, dessa questão do advogado dizer eu tenho um presidente que me protege, que me defende, que vai para a imprensa, que não deixa a peteca cair. A gente não pode mais admitir que a advocacia fica de fora, está de fora por culpa nossa, os nossos dirigentes que são os grandes culpados, porque os demais operadores do direito, Joyce, fazem a parte deles. Eles buscam o lobby deles, eles buscam as conquistas deles, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós somos 500 mil inscritos, eu não vejo nenhuma dificuldade de um presidente ser o líder de 500 mil colegas, eu tenho certeza que nós vamos conseguir tudo, nós só vamos ter vitórias, porque as derrotas que estão nos impondo hoje, nós vamos ter que reverter. O trabalho é grande, hein? Nós vamos ter que trabalhar para recuperar tudo isso aí, recuperar o tempo perdido, como eu sempre digo. O senhor é apoiador de que essa mensalidade seja bem investida de alguma forma, né? E reduzida. Nós temos uma proposta de reduzir essa anuidade, que hoje beira R$1.000, para que ela possa ser reduzida para chegar em R$500. E vou te explicar por quê. É possível que chegue em R$500? É possível, desde que você faça uma boa gestão. E mais, você vai trazer o inadimplente que não paga 1.000 para ele ser adimplente para pagar 500. É melhor pagar 500 do que não pagar nada. Então, veja, não que de um dia para a noite nós vamos fazer 1.000 virar 500, nós vamos chegar em R$500. Isso eu tenho absoluta certeza que é possível. Falando um pouquinho sobre a opinião do senhor tem se manifestado favorável ao porte de armas. O senhor acha que a população armada significa segurança? Veja só, eu não sou favorável à população armada. Sim. O que eu sou favorável é que haja uma isonomia da advocacia com o Ministério Público e com o Judiciário. São coisas completamente diferentes. Veja só, você pode ter um cidadão que ele possa requerer o porte de arma e a Polícia Federal pode dar o porte de arma para ele, contanto que ele prove a necessidade para isso. Por exemplo, o dono de uma empresa de segurança, ele tem porte de arma, ele é um cidadão, ele é um empresário como qualquer outro. Aí você vai dizer assim, aquele cara que tem uma clínica odontológica pode ter um porte de arma?
Não necessariamente, mas se ele comprovar a necessidade, pode ser deferido para ele. Então são duas coisas completamente diferentes. De acordo com a necessidade. O que eu acho um absurdo é uma profissão como a nossa, a advocacia. Olha só, a advocacia, ela lida com a liberdade das pessoas e lida com o patrimônio das pessoas e lida com o emocional das pessoas. Então imagine, se eu sou seu advogado, o que eu faço com você? Eu te deixo fora da emoção, né? Eu te deixo tranquila e pego tudo aquilo e transformo numa técnica para te ajudar. Eu digo assim, olha, você não se envolva mais nisso que eu estou cuidando para você. Advogar é falar por alguém, então eu vou falar no seu lugar. Você está me constituindo o seu procurador, né? Eu falo por você. Veja só, a nossa profissão, ela é altamente de risco. Sim. Né? E por que o promotor, que não é autoridade, é parte, por que ele tem porte de arma? Por que o advogado não pode requerer também? Então, essas coisas é o que a gente chama de isonomia. Se você pode, eu também posso. Nós estamos iguais na lei. Qual é o problema? O problema é que a advocacia nunca pegou essa pauta e disse o seguinte, olha, nós queremos, sim, poder requerer o porte de arma com regras, tem que ter regras. E as regras têm que ser rígidas. Sim. Por quê? Por que eu digo que tem que ser rígida? Eu tenho essa experiência pessoal de lidar com arma. Eu fui delegado de polícia. Então eu sei o tanto que é delicado e perigoso portar uma arma. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então você imagina o seguinte, você fala assim, nós teremos 500 mil advogados armados? Negativo, de forma alguma. Eu te garanto agora para você, que nenhum por cento vai requerer o porte de arma. Mas se requerer, tem o direito de ser analisado e tem as mesmas prerrogativas que os promotores e os juízes que já têm o porte de arma. É exatamente isso que eu prego. Nós não podemos ficar para trás quando nós somos iguais. Então, essa coisa de que você não pode, está errado. Você tem que ter o direito de requerer. Aí sim. Foi negado. Tudo bem. Você recorre, foi negado porque você não provou a necessidade, papapá, é uma coisa. Agora, caso contrário, você tem que ter o mesmo direito que um promotor de justiça e um juiz de direito. Até porque, veja só, o juiz de direito não visita cliente, ele está no fórum, ele está super bem protegido. Eu te pergunto, por que ele tem porte de arma? Promotor é a mesma coisa, trabalha dentro do gabinete, dentro do fórum. Por que ele tem porte de arma? Nós não. Nós visitamos presídios, nós vamos em todos os lugares da sociedade, nós fazemos reuniões dentro e fora do escritório. O nosso risco é muito maior. Então você fala assim, Scarf, você defende o porte de arma para advogado? Sim, eu defendo. Por quê? Por uma questão isonômica. Se ninguém tivesse, eu não defenderia. Mas como alguns têm, eu acho que a gente tem que ter também. Ontem à noite o senhor esteve em Birigui, palestrando. Do que se tratava a palestra? Olha, a palestra foi muito boa, ela foi muito participativa, o pessoal gostou muito. A gente falou da importância da separação dos poderes constitucionais, né, de que o legislativo tem a sua competência, o executivo a sua, o judiciário a sua, porque nós estamos passando um momento tumultuado no país, né? E esse momento tumultuado, a gente precisa, nessa palestra que fala da separação dos poderes, da proteção institucional e das liberdades individuais, né? Isso é muito importante. Você vê, o Brasil é um país acolhedor, Joyce. Todo mundo que está aqui no Brasil tem um parente que veio de fora. Os imigrantes foram muito bem recebidos no Brasil. O Brasil é o país da liberdade. É um país muito receptivo. E nós não podemos abraçar essa agenda negativa que estão querendo nos impor algumas pessoas, porque o Brasil é de agenda positiva, o Brasil é um país do futuro. A gente precisa pregar uma agenda de desenvolvimento. Então, essa minha palestra é uma palestra que levanta a moral, que simplesmente diz o seguinte, nós estamos no melhor país do mundo, então a gente tem que agir como tal, né, e ter certeza que as coisas vão melhorar. Qualquer tipo de arbitrariedade, qualquer tipo de ilegalidade, uma hora vai passar, porque não há ilegalidade que resista ao bom direito. Não há arbitrariedade que resista a uma boa autoridade. A autoridade, ela pode ser austera, mas ela não pode ser arbitrária, porque o arbítrio vai contra a lei. E aí gera essa insegurança jurídica na própria sociedade. Isso a gente não quer, a gente quer o contrário. Doutor Scarpa, obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio e boa sorte. Obrigado, Joyce. Eu agradeço muito. Espero, eventualmente, quando a gente, no futuro, poder protocolar a nossa chapa e tiver, obviamente, oficial a nossa campanha, a gente voltar aqui para ver vocês. E quero, de qualquer forma, agradecer aqui todo o pessoal da equipe por essa oportunidade de estar aqui com você.